Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do site Entre Fios, uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista jornalística do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, UFC. Durante a pandemia de Covid-19, um dos setores mais afetados tem sido o de bares e restaurantes, que tiveram que fechar as portas em um primeiro momento da pandemia e agora cumprem novamente um lockdown, seguindo o decreto do governo do Ceará. Para falar sobre o tema, estamos recebendo o empresário Tayene Rigueto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel. Bem-vindo, Tayene. Agradecemos sua presença. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite de vocês. Tayene, além de presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, é formado em administração pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e realizou vários cursos de especialização, como gestão industrial e aprendiz de mestre cervejeiro. Tayene possui vasta experiência em gestão financeira em empresas como Banco Bradesco e Robert Bosch. Também possui experiência como gerente financeiro e controller industrial em diversas unidades de produção da Ambev. Eu sou Vanessa Alves e, para entrevistar Tayene, contamos com a presença de Adriele Ribeiro, Ezequiel Alves, Fabiola Oliveira e Lucas Dutra. Vamos começar debatendo a situação dos bares e restaurantes no primeiro pico da pandemia. Boa tarde, Tayene. Boa tarde a todos. Para iniciar, a gente sabe que foi um grande choque para todos os setores, né? Educação, saúde, enfim. Quando o anúncio do lockdown foi feito logo durante a primeira onda da pandemia e pegou todo mundo de surpresa. Como foi a reação dos trabalhadores do setor de bares e restaurantes nesse primeiro momento? Bom, primeiro, boa tarde a todos, mais uma vez um prazer estar falando com vocês. É claro que o primeiro impacto foi de desespero, né? Eu acho que todo mundo entrou em desespero, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo, o que estava por vir, e simplesmente você fechar suas portas, né? Mandar seus colaboradores para casa e falar boa sorte, vamos ver o que vai acontecer, é um negócio complicado, né? Porque realmente não tinha outra coisa para se falar, a gente não sabia o que falar, quando volta, o que fazer, como vai ser, né? Então, assim, foi, acho que todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, acho que o que mais, nesse início de pandemia, o que mais deixou todo mundo bastante preocupado e desesperado até é o desconhecido, né? Eu acho que esse foi o maior problema, a gente não saber o quanto tempo ia durar, a taxa de mortalidade de tudo isso, como manter esses empregos, né? Então, acho que foram duas grandes preocupações, que era a saúde, né? Que acho que essa foi a primeira preocupação de todo mundo, e em segundo, realmente, a economia, o seu trabalho, o seu sustento, né? Eu acho que isso foi o maior problema que todo mundo enfrentou nesse início, né, de pandemia. Acho que esse foi o maior desespero, e tanto que a Abrasel, acho que até de forma bastante pioneira, né, a nível nacional, ela começou a ir atrás de governos federais, estaduais, os municipais, para começar a dividir esse jogo, essas informações e tentar trazer soluções para que todos pudessem ficar em casa sem passar fome, acho que esse é o primeiro passo para se combater uma pandemia, né, para depois realmente a gente conseguir vislumbrar ou, na verdade, focar nessa parte de saúde, de medicina, para saber o que ia acontecer, para pensar num planejamento de retomada, né, então acho que foi essas frentes que a gente, depois da cabeça mais fria, foi atrás para tentar resolver esse problema. E Tayene, você falou sobre ações, né, que poderiam ser tomadas. No início de 2020, no início da pandemia, algumas empresas do setor privado fizeram algumas ações, né, para ajudar o setor dos bares e dos restaurantes. Um exemplo foi a franquia Boêmia, né, que ela criou a campanha Ajude um Boteco, que seria a venda de vouchers, né, e arrecadar esse dinheiro para ajudar os setores dos bares. Como você vê a importância dessas ações, né, partindo do setor privado? Bem, assim, claro que é muito importante, né? Eu acho, assim, infelizmente, quando a gente tem dois lados para correr, né? Você tem o poder público e o poder privado. Infelizmente, o poder público, até por toda a burocracia que existe e outras coisas mais, ele não anda na mesma velocidade que o setor privado, né? Então, eu acho que, nesse sentido, toda a ajuda ou ações vindo do poder privado, do setor privado, ele é muito importante pela velocidade, pela capacidade, né, que existe, pelo conhecimento, inclusive, da necessidade de mercado de cada setor. Então, mais do que a ajuda financeira em si que isso veio trazer,
eu acho que mostrou um pouco uma união importante, né, de todos os setores produtivos, né. O que você citou aí do caso da Ambev, né, que fez ações aí com a Boêmia, depois até com a Stella, e depois outras cervejarias como a Heineken vieram atrás, eu acho que foi importante ela entender a cadeia produtiva que está ao redor dela, e que aquela cadeia produtiva é quem mantém ela sustentada também. Então, acho que o mais importante foi isso, foi entender a importância de se ajudar nesse momento, né? Eu acho que isso foi só um início, né, que depois descarrilhou outras ações, não só financeiras, no sentido de ajuda financeira, como a gente conseguir postergar títulos que a gente tinha que pagar, inclusive com cervejarias, que é um insumo enorme, né, do bar e do restaurante, como tirar multa, tirar juros, enfim, isso encadeou outras ações que foram muito importantes. Então, a gente viu como um embrião que realmente trouxe frutos importantes de várias formas para o setor produtivo. Tayene, eu queria saber se vocês encontraram outras alternativas, além do delivery, para a sobrevivência dos bares e restaurantes no primeiro pico da pandemia. Bom, na verdade, acho que a maior transformação que a gente teve, ou inovação, vamos chamar assim, foi você pegar o setor de bares e restaurantes e pegar o bar, né, que infelizmente ele foi o mais marginalizado nessa pandemia, e transformá-lo num restaurante, né? Então, eu acho que isso foi o primeiro passo. Você vê que o CA, principalmente, até hoje, bar é proibido de funcionar. Se esses bares não se reinventassem, eles estariam fechados até hoje, já não existiria mais, né? Então, eu acho que mais do que delivery, como você disse, mais do que pensar em outras formas de poder sobreviver, eu acho que a readaptação, ou a adaptação nesse momento de pandemia dos bares em si, eu acho que foi a maior dificuldade e mostrou a maior capacidade de reinvenção desse setor. Então, eu vi diversos bares que, dependiam daquela música ao vivo, né, que dependiam daquele entretenimento, eles acabaram transformando o seu cardápio, né, em algo que pudesse ser mais atrativo para aquele momento, e deixou aquela parte de bar mesmo, entretenimento, mais para as casas das pessoas, levando isso pelo delivery. Eu vi alguns bares interessantes que transformaram a sua área de palco, por exemplo, numa mercearia de produtos típicos, enfim. Essa readaptação, essa transformação, mas sem perder aquela característica do petisco, daquela coisa boêmia, eu acho que isso foi uma das maiores dificuldades e, ao mesmo tempo, forças demonstradas de sobrevivência pelo nosso setor. Olá, Tayene, boa tarde. A minha pergunta é o seguinte: hoje a gente já tem a noção de que a pandemia perdurará mais de um ano no país e que isso realmente trouxe diversos impactos negativos para vários setores, como o seu de bares e restaurantes. Eu queria saber quais foram as primeiras preocupações com o funcionamento desses estabelecimentos lá no início, quando ainda se tinha pouco conhecimento sobre o vírus da Covid-19. Então, nesse primeiro momento, a maior preocupação que a gente teve foi em manter esses bares e restaurantes, mesmo que fechados, mas que eles se mantessem numa posição, numa situação que eles pudessem retornar, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente fez, assim, porque a maior dívida, vamos dizer assim, o maior custo que se tem na mão do empreendedor hoje é a folha de pagamento. Não tenha dúvida que é o colaborador, né? Porque o colaborador não é nem pelo salário em si que você paga para ele, não. É que talvez muitas pessoas não sabem, mas um colaborador que te custa R$1.000, né, que ganha R$1.000, ele te custa quase R$3.000, né, quando você pega encargos, né, INSS, FGTS, infelizmente é isso no Brasil, né, você dá um dinheiro ali pro seu colaborador, mas você tem quase 3 vezes mais de custo com o governo, né, com a máquina pública. Então, esse primeiro custo foi o mais difícil. Então, isso foi a primeira articulação que a gente fez no governo federal. Inclusive, a Abrazel, ela é a mãe e o pai da MP 936. A gente desenhou realmente isso com o ministro da Economia, né, com Paulo Guedes, com o aval do presidente da República, né, do Jair Bolsonaro. A gente fez esse desenho mesmo dessa lei, como ela funcionaria. A gente articulou muito para que ela fosse aprovada, e essa foi a primeira conquista que a gente teve, que realmente deu aquela respirada, né, porque a parte de folha, além de ser pesada, o problema social que isso traz é uma catástrofe, né, você fecha as suas portas e deixa o seu colaborador sem nada. Então, o que isso rende depois e gera de fome, de miséria, tudo, então isso é uma bola de neve difícil até da gente calcular o impacto. Então, acho que essa foi a primeira maior preocupação que a gente teve, não só pelo impacto que traria no setor de bares e restaurantes, mas o impacto social, visto que o setor de bares e restaurantes é um dos maiores empregadores do país, empregava
no começo da pandemia, mais de 100 milhões, desculpa, mais de 6 milhões de trabalhadores diretos com carteira assinada, né? Então, o impacto seria muito grande. Então, essa foi a primeira, acho que foi a primeira força-tarefa que a gente fez, e quando isso veio, eu acho que deu um alívio geral, né? Inclusive até para os governos do estado tratarem a pandemia, né? Isso podia trazer uma revolução civil muito pesada, e aí depois a gente foi trabalhar de forma a ajudar o empreendedor a negociar aluguel, a negociar dívidas, e conseguir empréstimos para manter-se vivo, né? Porque essa ajuda financeira, ela veio para o colaborador. O empreendedor ali, por mais que se fale o empresário, mas no setor de bares e restaurantes, 96% do setor são de pequenos empreendedores. Famílias que têm o seu restaurante, vai lavar prato, lavar copo, vai no caixa, trabalha como o próprio colaborador. Esses caras sem assistência. Então, eles precisaram de uma ajuda financeira via empréstimo, que é onde a gente conseguiu a aprovação do Pronamp, né? Que foi um empréstimo sem olhar muito o nome, né, do empreendedor naquele momento, que estava com o nome sujo, óbvio, né, não conseguiu pagar suas contas do dia para a noite, para ele se manter. Então, acho que essas duas ações em conjunto foi o que manteve, né, pelo menos no início da pandemia, esses restaurantes, esses bares abertos, melhor, abertos, não, né, fechados, mas não em falência, para uma possível retomada, né, foi esse primeiro impacto que a gente conseguiu dar nesse início de pandemia. Falaremos agora sobre a retomada das atividades e sobre as medidas sanitárias adotadas no Brasil, e de modo mais específico, no Ceará. Bom, hoje, desculpa, você que vai perguntar, Adriele, desculpa. Isso. No caso, seria sobre esse controle, né, que foi feito nos restaurantes, né? O senhor defende que os restaurantes são lugares seguros. E como foi feito? Eu gostaria de saber como foi feito esse controle, para saber se os bares e restaurantes cumpriram as normas sanitárias impostas pelo governo, né, quando eles ainda estavam abertos, antes do lockdown atual. Bom, a gente, assim, até a Brasel também, mais uma vez, ela fez os protocolos de retomada já logo em abril, sem saber quando que efetivamente retomaria. Mas a partir do momento que a gente conseguiu, como eu disse, algumas medidas que manteve, né, pelo menos a esperança de reabertura, a gente já correu atrás de realmente, e quando reabrir, como é que a gente vai funcionar de forma segura, né, segura para o colaborador, para o empresário e segura para o cliente, né. Então, esse protocolo 6 que existe hoje aqui no estado do Ceará, né, que foi adotado pelo governo do estado, ele foi feito pela Abrazel e validado, né, a 4 mãos com os secretários e técnicos do estado, em que a gente viu, assim, estudando um pouco, né, com um pouco de conhecimento já de como a doença agia, a gente fez uma série de protocolos que realmente deram uma garantia, uma proteção muito grande, né. Logo de início, a gente tem, né, a Abrazel, pelo menos ela tem uma equipe de nutricionistas, que foi orientando, que foi realmente mostrando para os associados como eles tinham que agir. E quando veio a reabertura, que ela veio gradativa, né, ela não veio de uma vez só, a princípio a gente pôde abrir das 11 às 17, se eu não me engano, a gente foi aprendendo também, né, a gente, da mesma forma que a gente foi treinar, a gente treinou e capacitou, mas a gente foi aprendendo com o comportamento do cliente também, né. Então, nesse momento, a gente começou a aprender. E aí, eu acho que o próprio cliente começou a fiscalizar também, as pessoas estavam com medo, né, de frequentar. E aí, quando elas começaram a ver como que estavam agindo esses empreendedores, a frequentar esses estabelecimentos que estavam realmente trabalhando corretamente, e a fiscalização do governo do estado também passou a punir quem não estava cumprindo esses protocolos, né. Então, dessa forma, a gente conseguiu realmente se capacitar, na minha visão, e aprimorar um pouco também esses protocolos, né, que a gente teve medidas, por exemplo, de luva de plástico, né, ou aquela luva para o garçom, que a gente viu que ela mais contaminava do que ela trazia benefícios, né, porque sem a luva ele higienizava a mão toda vez que ele ia numa mesa, isso se tornou mais seguro, a gente foi se readaptando. Hoje, eu posso dizer a vocês que a gente tem um protocolo extremamente seguro e todo mundo muito capacitado, né, claro, como em qualquer outro setor, você vai ver gente que realmente acaba fazendo errado, mas eu percebo que quem está agindo errado não está errando no sentido de não cumprir um protocolo ou outro. Ele já é um estabelecimento irregular, ele não cumpre nem o que já existia antes de medidas sanitárias, né? Então, é um caso que a gente tem que tratar realmente como um problema não só de pandemia, mas um problema da informalidade que a gente existe no Brasil. Você falou sobre protocolos, né? E aí a gente queria saber se a Abrazel ela tem algum balanço, né, sobre o número de funcionários, de trabalhadores, né, que foram infectados pelo novo coronavírus,
e se a Brasel ela forneceu alguma ajuda, algum auxílio, né, para esses funcionários enquanto eles estão doentes, né, estavam doentes. Assim, são duas partes, então. A Brasel, ela, primeiro, o que ela fez, ela até fez recente agora, depois eu posso até disponibilizar para vocês, a gente contratou um instituto de pesquisa, que é o Instituto Brasileiro de Inteligentes, né, de Pesquisas Inteligentes, muito renomado aqui no Ceará, inclusive com alguns doutores que foram secretários de ciência do governo, estatísticos bastante renomados, para a gente tentar rastrear e entender esse número, tá? Então, o primeiro ponto importante disso tudo é que a gente percebeu que de todos os colaboradores, né, de bares e restaurantes que foram infectados, que tiveram Covid, 10% pegaram no local de trabalho, né, quer dizer, os outros 90%, eles pegaram o seu Covid em casa, né, que é um negócio bastante importante, interessante de se entender, e outro percentual pegou em transporte, né, e aí você tem mais alguns outros percentuais pequenos, né, em outros locais, que aí não chega a despontar os olhos, né. Então, a gente percebeu que muitos dos que se contaminaram em casa, até porque ele mora numa casa pequena com 10 pessoas, a gente começou a ver esse tipo de estatística, né. E o ônibus, aí, na minha opinião, é o Covid sobre rodas aqui em Fortaleza, principalmente, né, um negócio realmente muito preocupante. Então, a gente tirou conclusões disso, que o estabelecimento que ele trabalha é muito mais seguro que o transporte ou a casa dele, né? Muito mais seguro. Porque quando ele chega é aferido temperatura, quando ele chega, ele tem todos os EPIs, álcool em gel, máscara, face shield, ele tem assim, uma proteção muito grande. E é até interessante ver que o percentual dessas pessoas que se contaminaram dentro de bar e restaurante é o mesmo percentual de outros colaboradores de outros setores, né? Então, realmente, o setor produtivo, ele até, por ele ter condições de ter esse EPI, esse tipo de coisa, ele trouxe uma segurança muito grande ao colaborador. Isso é muito importante a gente entender, né? Até para a gente depois desenrolar e pensar em lockdown, né? Cheguei até esse ponto, ele funciona? Na minha opinião, não. Tá? O distanciamento social funciona, os protocolos de segurança funcionam, mas quando você joga o cara para casa com 10, 15 pessoas, e principalmente se ele não tem o que comer, ele tem que sair, para conseguir, de alguma forma, muitas vezes, não muito regulamentada, né, uma função não muito regulamentada, ele se contamina e vem para casa, é muito pior. Mas aí já é uma outra conversa, né, mas eu só estou dizendo para vocês que a gente fez essa pesquisa, a gente tomou esse cuidado, e o contágio do colaborador foi muito pequeno, né. Agora, aqueles que se contaminaram, claro que, assim, não pela Abrazel em si, porque a Abrazel é uma associação, né, que ela presta, né, assim, uma defesa do setor de alimentação fora do lar. Mas quem tem a responsabilidade sobre o colaborador é a empresa que ele trabalha. E claro que sim, a empresa ela deu todo o suporte para aqueles colaboradores que se afastaram por contágio, como ela tem que dar esse suporte para qualquer outro tipo de doença, não é só por Covid, não. Tá? Ela dá esse suporte e realmente ela se preocupa muito, e até quando, hoje é assim que funciona, até quando ele tem alguns sintomas, mas ainda deu negativo o exame dele, ele fica em casa até passar isso tudo, até ele ter essa certeza, e o salário dele é pago normalmente. Tá? Tayene, no plano de retomada da economia do Ceará, iniciado em 1º de junho, o governo estadual indicou que o setor de bares e restaurantes estaria presente apenas na segunda fase, e aí com os restaurantes e bares funcionando com horário e lugares de mesas reduzidos. Eu queria saber se com essas medidas as expectativas de vocês foram otimistas ou vocês ficaram mais preocupados com a presença do consumidor nos espaços e também com a questão financeira? Bom, na verdade, era um pouco pior que isso, tá? No primeiro plano de retomada, o restaurante estava para voltar parcialmente na fase 4, tá? E, assim, aí é um negócio interessante, como a gente vê que muitas vezes, né, o poder público ele não tem conhecimento total de toda a parte econômica, como funciona. E no caso de bares e restaurantes, tenho certeza que muito menos, né? Então, a gente foi colocado para voltar na fase 4, como se a gente fosse um setor de alimentos, a gente era chamado assim. E aí, a gente, felizmente, o governo do estado chamou a Brasel para participar desse comitê de retomada, e aí começou-se alguns questionamentos simples, né, que nem, olha, beleza, na 4ª fase, eu vou estar com 90% da economia funcionando a todo vapor, e essas pessoas vão comer o que aonde? Né, é um negócio meio que não casa, né? Então, aí a gente conseguiu antecipar para a fase 2, que eu ainda acho que não foi o correto, tá? O correto seria a fase 1. Se eu botei o comércio funcionando até 3 da tarde,
eu tenho um bar e restaurante funcionando que seja até 3 da tarde para abastecer essas pessoas, tá? Isso não foi acatado, e infelizmente aconteceu o que a gente previu. Eu mesmo tirei várias fotos, mandei para o governo, do pessoal nas primeiras semanas, comendo no meio da rua, aquelas quentinhas com o cara que vem de bicicleta, ou vi loja de celular sem nenhuma condição sanitária, o pessoal comendo em balcão, enfim, foi uma catástrofe, né? Isso foi muito errado. Mas eu entendo que tinha que ser escalonado, tá? Até porque a gente não sabia como ia acontecer esse retorno. Eu acho que o único erro foi não estar na fase 1, a gente está na fase 2. Isso até então não nos preocupou não, tá? Eu acho que quando a gente chegou naquele momento de reabertura, infelizmente já tinha durado mais tempo do que a gente gostaria que tivesse durado, né, todo aquele lockdown, a gente já tinha perdido 30% das empresas, né? Então a gente estava preocupado com aqueles 70% em voltar, e voltar de forma sólida, né? Porque também se voltar de qualquer jeito, como você bem mencionou, o pessoal com medo, aí não adianta estar de portas abertas com o meu custo rodando lá em alto e não ter meu faturamento ali passando, né? Então, acho que a única preocupação mesmo que a gente teve naquele momento foi como o consumidor ia reagir, principalmente em self-service, que a gente tem bastante aqui, que a gente conseguiu manter ele reaberto com outras medidas à parte, e a gente passou 2 semanas realmente difícil, né, de bastante resistência e aprendizagem, mas felizmente depois o negócio começou a voltar ao normal, as pessoas começaram a confiar nos protocolos, e aí a gente começou a ter um pouco mais de esperança. A gente sabe que a Brasel formulou um documento que questionava o governo sobre uma possível abertura da retomada dos bares e restaurantes na primeira época do processo de retomada das atividades. Eu queria saber como é que o senhor acha essas ações governamentais, se elas são realmente cabíveis diante do cenário pandêmico ou se elas são muito rígidas? Olha, eu acho que no começo da pandemia, as ações que foram tomadas foram erradas, algumas sim, tá? Principalmente quando você fechou todo o estado, né? Eu acho que você tinha que ter analisado assim, bom, Fortaleza, os casos estão explodindo, interior não, então vamos fechar Fortaleza, vamos deixar o interior aberto e depois a gente vai fazendo escalonado. Isso não aconteceu, o interior do estado pagou uma conta muito mais alta, porque depois, quando Fortaleza começou a voltar, foi onde os picos começaram no interior, e aí você prolongou mais, né, o lockdown no interior. Então, acho que isso foi errado, mas isso é um erro, na minha opinião, aceitável, no sentido que a gente não conhecia nada. Então, até entendo que o governo do estado foi lá, fechou tudo, para depois tentar entender o que fazer, né? Então, foi uma medida não toda correta, mas bastante justificável, né, vamos dizer assim, o jeito que aconteceu. Eu só não concordo mais que depois de um ano passado, a gente cometa os mesmos erros, né? Então, eu concordo que a gente está numa situação bastante delicada, inclusive, né? Mas eu acho que se a gente tem dados e números que mostram onde estão as concentrações de aglomerações, que mostram realmente o que trouxe, né, aumento de contágio, que não, a gente devia de agir mais cirurgicamente, né? Fora dizer que o impacto financeiro num primeiro fechamento é uma coisa, num segundo fechamento que você já apanhou o que tinha que apanhar e quebrou o que tinha que quebrar, é muito pior, né? Então, eu concordo em si, no passado, com algumas medidas, até pelo desconhecimento, mas eu hoje acho que eu vejo esforço do governo, sim, ninguém está falando que não está se esforçando, ao contrário, eu vejo o empenho do governo do Ceará maior do que o empenho de governos de muitos estados aí do Brasil, vejo uma sensibilização enorme, principalmente para o setor de bares e restaurantes, mas eu acho que se a gente não fizer diferente, fazer sempre a mesma coisa, a gente vai viver nesse abre e fecha eternamente, né? E eu acho que não é por aí, eu acho que a gente tem que aprender, já passou um ano, a gente tem que ter medidas mais inteligentes. Taiane, ainda falando sobre essa questão do plano de retomada da economia do Ceará, a gente sabe que na quarta fase, né, houve aí uma ampliação do horário dos restaurantes, quando passou a ser permitido o funcionamento até às 23 horas. E aí, vocês têm os efeitos calculados, já foram analisados, referente a essa reabertura nessa época? Eles poderiam ser considerados como suficientes para a estabilização do setor se não houvesse os atuais decretos? Assim, a retomada do jeito que foi, ela não foi suficiente, mas não foi o suficiente, eu estou dizendo para você, não só porque foi feita em 4 fases ou o que seja, é porque 70% dos estabelecimentos, né, de bares e restaurantes aqui no Ceará, eles funcionam noturno, né, no horário noturno. Então, quando você abre só até as 23 horas, foi o máximo que a gente chegou, com certeza isso não traz a recuperação do setor, não traz. Então, o que a gente teve que fazer é, quem sobreviveu, né, quem conseguiu reabrir, a gente teve que se readaptar, encolher, diminuir
e, infelizmente, claro, fechar postos de trabalho, isso não teve saída, e ser menor, trabalhar mais enxuto, para realmente continuar operando até que se chegasse uma normalidade, né? O problema é que essa normalidade não chegou até hoje, né? Mas essa fase escalonada, não estou dizendo que ela foi incorreta, não foi, mas ela não resolveu o nosso problema, ela realmente trouxe desemprego e encolheu o setor, isso é fato. Falaremos agora sobre a segunda onda de casos e sobre os decretos estaduais mais recentes. Já agora no setor, já agora na nova fase da pandemia, a gente vai falar um pouco sobre as ações, né? Na última quinta-feira do dia 4, o governador Camilo Santana ele instituiu uma nova ação, né? Que seria o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 1.000, né? Para ajudar funcionários e trabalhadores, a isenção de impostos, né? Também, e o pagamento das contas de luz e água dos meses de abril, março e maio, né? E como é que você enxerga essas medidas? Você acha que elas são importantes, que elas são eficientes agora? E quais outras, para o senhor, você enxerga como eficientes também? Bom, até a gente chegar nessas medidas também foi um caminho muito longo, né? Infelizmente, a partir de janeiro começou-se as restrições, né? Novamente, com vários restaurantes. Para mim, aí eu já não concordo, tá? Eu acho que você tem que estudar os números, por mais que se fale em dados científicos, eu nunca vi um dado científico que comprove, olha, você funcionando até as 10 diminui tanto o contágio, até as 8 tanto. Para mim foi muito no achismo, tá? É isso que eu não consigo concordar, e eu fui transparente com o governo em dizer isso. A gente fez várias ações pesadas até em relação ao governo do Estado, porque o setor ficou muito marginalizado. E a gente estudou o setor nesse um ano, sim. A gente estudou até para se adaptar, e a gente viu que a gente não era o problema. Tá? O restaurante de até as 23 horas, a gente passou 3 meses com curva em queda, funcionando até as 23 horas, e com os dados, né, muito sólidos, né, de que a gente não estava causando esse tipo de problema. A gente tem gráficos também muito sólidos que mostram, na minha opinião, aí um absurdo que tem que ser levado em consideração, que a partir de outubro, na hora que começou as convenções partidárias, começam a subir os casos, e a hora que se tem as campanhas políticas, explode os casos, assim, aumenta em 60% e nunca mais baixou, né? E aí a gente não pode aceitar que, aí de repente eu vou punir os bares, os restaurantes, porque as curvas estão altas. E aí a questão não é nem punir ou não punir, é não serem eficientes. A gente viu que não estava sendo eficiente, tanto que não foi, tanta prova que não foi eficiente, que agora a gente está em lockdown de novo, né? Ou seja, diminuiu os restaurantes para as 10, para as 8, para as 7, para as 3, e não resolveu, porque a gente sabe que os ônibus continuaram lotados, a gente sabe que o poder público não tem braço para fiscalizar as festas clandestinas, entendeu? E você tem assim, essa pandemia trouxe um problema, à tona, um problema social que a gente vive, a moradia das pessoas sem segurança nenhuma. Então, tudo isso não foi atacado e a gente não pode admitir que só os nossos estabelecimentos ou o nosso setor fosse punido. Acho que isso foi muito errado, né? Agora, a partir do momento que o sistema de saúde se colapsou, tudo se colapsou e tudo se fechou, eu acho que a gente precisa dividir essa conta, né? Eu acho que não dava mais para simplesmente fechem as portas, né? E ver o que dá, deixa descolapsar aí o setor de saúde, depois a gente volta. Então, a gente conseguiu um diálogo aí com o governo do Estado, tá? A gente conseguiu um diálogo bastante importante, né? Enfim, a gente conseguiu mostrar para o governo do Estado o tamanho da encrenca social que era essa falência, esse fechamento de bares e restaurantes. E aí, eu acho que, respondendo a pergunta se é bom, se é o suficiente, se não é, para mim tudo é um conjunto de ações, tá? Então, o que o governo do Estado está dando é o que está na alçada dele, né? Ele conseguiu, a parte de energia elétrica é muito pesada, a parte de água, apesar de não ser a grande maioria, o grande custo, mas o nosso setor é muito diversificado, então, você tem pequenas lanchonetes com uma conta de água cortada, por exemplo, pode significar a abertura dele novamente ou não. A parte de impostos, né, que foram postergadas, não tem sentido você pagar imposto sem estar operando, né, isso também foi importante. E PVA também, apesar de ela ser uma medida um pouco menos impactante, né, mas tem muitas pessoas que têm o próprio carro para fazer as compras do estabelecimento, isso aí foi uma ajuda interessante, mas tudo isso tem que estar atrelado, o que não aconteceu ainda que a gente está esperando, a ajuda do governo federal, que seria a suspensão de contratos de folha de pagamento, né, e eu ainda estou esperando da prefeitura uma lei aí que está demorando muito, que é do IPTU, né? O IPTU é sobre o imóvel, eu vou pagar um imposto sobre o imóvel que eu não trabalhei, né? Então, o negócio está meio surreal. Eu acho que o conjunto dessas medidas traz alívio, tá? Traz alívio, sim.
eu acho que, mais uma vez, vai ser o divisor de água entre quem vai fechar e quem vai conseguir reabrir. Tá? Mas não vai salvar o bar e restaurante, mas com certeza vai trazer alívio no momento que realmente está muito complicado. Você falou agora do lockdown, eu queria saber quais foram as mudanças e os impactos mais significativos entre o primeiro lockdown e o lockdown atual. A grande diferença é que no primeiro lockdown você não estava tão fragilizado como está agora, né? Então, agora, esse segundo lockdown, ele veio no momento em que eu já fechei 50% do setor, que hoje é essa conta que a gente está, eu já vinha, assim, trabalhando no vermelho todo o setor, vários empréstimos foram feitos que começou a vencer agora, não tiveram o incremento de faturamento que sempre tem tradicionalmente no final do ano, né, dezembro e janeiro, e vieram aqueles pacotes lindos, né, que sempre tem do poder público, dos impostos de início de ano, e mais a parte 13º, de folha, que são maiores. Então, a gente teve uma mistura matemática bombástica, né, que é aumento de impostos, aumento de despesas internas e baixa de faturamento. Então, essa mistura ela é mortal. Então, eu diria para você, a gente realizou uma pesquisa essa semana, que eu vou ter daqui a pouco os dados, eu vou enviar para vocês verem, do tamanho de estrago que isso causou. Mas eu acredito que de 50% nós vamos parar com 70% de mortalidade do setor, não tenho dúvida disso, tá? E um caos social muito grande. Eu não tenho dúvida que se a gente perdurar aí por mais uns 30 dias, né, nesse lockdown, essas medidas todas que foram colocadas agora vão ser ineficazes, não vão ter muita saída, e a gente vai entrar num colapso social muito grande, porque daí não é mais só o bar e o restaurante, né? O restante do comércio que está fechado e a falta até de dinheiro para as pessoas gastarem, né, em qualquer setor que seja econômico, não vai existir. Tanto que hoje você tem a construção civil e a indústria ainda aberta, eu não sei para quem eles vão vender, né, sinceramente, é isso que vai acabar acontecendo. Então, esse impacto por desse segundo lockdown, por tudo que eu falei para vocês, é onde eu enxergo esses ingredientes, onde deixou esse segundo lockdown muito mais duro, muito mais cruel. E eu até tenho falado nas minhas negociações, nas minhas conversas com o governo do estado, que não vai ter terceira onda, não. E não é de saúde, não, é de lockdown, porque se tiver, ninguém vai ficar em casa, não vai dar, isso não vai acontecer. O cara realmente não vai ficar em casa passando fome. Eu acho que a gente vai... a próxima reabertura, ela tem que ser definitiva. Por isso que eu acho, até falando aqui, que ou a gente acelera essa parte de vacinação da população e pense em como trabalhar até que essa vacinação seja 100%, trabalhar mesmo, ou a gente vai entrar realmente num caos social, civil, muito grande. Por fim, abordaremos as previsões relacionadas ao impacto da pandemia e dos consequentes decretos na economia. Atualmente, né, com o único serviço permitido para os bares e restaurantes sendo o delivery, como é que você acha, tipo, no quesito de como esses restaurantes conseguem se manter apenas com esse serviço? E no pós-pandemia, será que realmente é bom investir nesse tipo de serviço, como sendo uma tendência do futuro? Bom, delivery, efetivamente, delivery não salva restaurante, tá certo? Salvo daqueles que foram criados para ser só delivery, tá? Ainda assim, ele vai ter queda de faturamento, né? Mas, enfim, o delivery hoje ele representa no máximo 20% aí do faturamento de um restaurante que tem a sua abertura para a rua, para o salão, né? Então, o delivery, ele te ajuda um pouco, mas ele não é a solução definitiva, a gente tem que voltar a trabalhar. Eu vejo que como esse setor é um setor muito de convívio, né, num setor que as pessoas vão procurar além da alimentação, ele vai ser muito promissor quando ele for reconstruído. Até porque, infelizmente, eu vou dizer para você, quase 70% vão ser dizimados, né? Então, vai abrir oportunidade para novos estabelecimentos, e eu acredito muito, não nesse ano, mas para o ano que vem, e com vacinação, com uma normalidade, as pessoas vão estar muito, muito, muito ávidas por sair, por fazer coisas que faziam antes. Então, acho que a gente tem para 2022 um boom econômico muito grande desse setor, que deve acontecer. Eu acho que ele é excelente investimento. Sim, falando friamente, é que nem bolsa de valores. Quando você tem ações em queda, é bom você comprar, que depois ela sobe. Eu tenho certeza que esse setor ele vai ser um dos mais promissores para o ano de 2022. Tayene, na sua avaliação, como o setor dos bares e restaurantes pode conseguir se recuperar, pelo menos de forma parcial?
Olha, esse ano eu não acredito em recuperação, tá? Não acredito mesmo. Eu acho que esse ano é ano para conseguir ter o 0 a 0, para você conseguir faturar, vender e manter suas despesas, tá? Eu não acredito mesmo, até por essa segunda onda que veio tão forte e de forma tão despreparada como a gente estava, né? Então, eu acho que esse ano é ano de realmente você se manter. Recuperação só o ano que vem. Não tem mágica, até para a situação econômica que o país vive, não tem mágica para recuperação esse ano, para se recuperar. Isso não existe. Realmente vai ser um conjunto de esforço enorme de poder público com poder privado, né, de se manter as despesas, se manter as operações, para o ano que vem a gente começar a reconstruir não só o setor, como o país. Já caminhando para o final, a gente sabe que já foram mais de 40 mil demissões, né, de funcionários e trabalhadores nos setores dos bares e restaurantes, só no ano de 2020, né? Como é que você enxerga o impacto dessa nova onda do coronavírus, do lockdown, na economia, tanto para agora como para o futuro, né, da economia da capital de Fortaleza? Para Fortaleza, principalmente, o impacto é catastrófico, porque a gente vive muito, nosso PIB é turismo, né, e serviço, então a gente está muito amarrado a isso, atrelado a isso. Então, eu estou vendo que a gente vai ter que trabalhar muito a parte social dessas demissões no futuro, não só, claro, pela situação que essas famílias estão passando, mas a minha maior preocupação que eu estou vendo é que essas pessoas que estão saindo desse setor, o que elas sabem fazer é isso, né? É trabalhar nesse setor. Então, elas vão acabar migrando novamente para esse setor de forma informal. Então, acho que a gente vai ter uma epidemia de informalidade que é péssima para todo mundo. A informalidade, ela não traz nenhum recolhimento de imposto ou enriquecimento da sociedade em geral, né? E ela acaba trazendo mais informalidade, ela acaba matando o formal, né? Porque ela luta com o formal de forma desigual, quando você fala de encargos, né? E você vai acabar trazendo mais informalidade. Então, se a gente não tratar, não der incentivos aí fiscais governamentais para essas pessoas serem realocadas, reempregadas, ou que sejam empreendedoras, mas de forma legal, a gente vai dizimar esse setor. Então, acho que a maior preocupação nossa é que essas pessoas voltem para esse setor ou que empreendam de forma legal. A informalidade é a pior coisa que pode acontecer com todas essas demissões que acontecerem, que já está acontecendo, né, e vai se acentuar cada vez mais. Então, a gente vai precisar tratar essa informalidade de forma que ela não seja danosa ao formal e danosa a si mesmo, né? Com isso, encerramos a entrevista de hoje, 17 de março de 2021. Muito obrigada pela entrevista concedida, senhor Tayene, e muito obrigada também aos colegas entrevistadores, que foram Adriele Ribeiro, Ezequiel Alves, Lucas Dutra e Fabiola Oliveira. Esta entrevista foi produzida por Amanda Oliveira e editada e vai ser publicada por Lindenberg Bernardo, Pedro Igor e Fabiola Oliveira. Ok, obrigado, estou à disposição quando precisarem. Muito obrigada. Muito obrigada, Tayene. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tarde, agradeço, Tayene.